Olha só, quando você estiver falando inglês, nunca diga call to, depend of, worry with ou ask to, porque isso está errado. Eu vou te explicar direitinho nesse vídeo como utilizar essas palavras corretamente para você não dar mancada. Vamos lá então? So, let's get started. Olha só, e se você está aí lutando para aprender inglês com um monte de dúvidas, tentando aprender sozinho, não sabe que rumo seguir, em breve a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês. Esse é o nosso curso online passo a passo que vai te levar do zero até o nível avançado. Então é um curso ideal para quem está iniciando ou para quem já tem algum conhecimento, já está no intermediário, mas não consegue sair do lugar. Se você ficou interessado, quer saber mais detalhes do nosso curso, basta você acessar o nosso grupo VIP do WhatsApp. Tem um link aí na descrição do vídeo, é só clicar nesse link que você vai ser adicionado no nosso grupo e em breve eu passo mais informações por lá. Bom, então vamos lá. Existem vários pequenos erros que quem está aprendendo inglês comete porque acaba comparando o que fala em português e traduzindo diretamente para o inglês. E nem sempre é assim. Por exemplo, você quer falar que você vai ligar para alguém. Aí automaticamente muitos alunos vão imaginar que você vai usar call, que é o verbo ligar, telefonar, e o to, que normalmente significa para. Porém, não é assim. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que essas pequenas partículas que a gente chama de preposições, como de, em, com, para e por aí vai, quando você vai tentar aplicar isso numa frase, você vai tentar falar uma frase em inglês, nem sempre é a tradução direta. Você tem que entender assim, que um determinado verbo tem uma determinada preposição que serve como ligação com a próxima palavra. E quando você compara português com inglês, você vai ver que acontecem três coisas. Às vezes, o verbo em português tem uma preposição, mas em inglês não tem. É como se ela tivesse embutida já no verbo, ela não aparece ali explícita. A segunda situação é que em português não tem, mas em inglês tem, e às vezes tem em português, tem em inglês, mas não é a mesma. Então pode acontecer que em português, por exemplo, poderia ser a preposição com um determinado verbo, mas em inglês não vai ser o with, que seria a tradução direta de com. Aí vai ser uma outra preposição. E para aprender isso, é bem simples. É só você não ficar encanado em traduzir a preposição. Então basta você entender que às vezes tem, às vezes não tem e às vezes ela é diferente. Então, geralmente, quando o aluno fala que tem dificuldade com preposição, na verdade é porque ele quer ficar traduzindo o que ele fala em português para o inglês. Não é assim, basta você observar quando tem, quando não tem e quando é diferente. E aí, pouco a pouco, você vai aprendendo e usando certinho. Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar vários exemplos de 4 casos. Assim você já vai sair desse vídeo sabendo essas 4 situações, não vai mais errar. A primeira é o verbo telefonar, que em inglês é call. Quando a gente fala telefonar ou ligar para alguém, a gente fala o para. Então, eu vou ligar para você. Em português a gente tem a opção de falar eu vou te ligar, também está correto. Então você vê que dependendo do jeito que a gente fala em português, pode ter ou não ter o para. Em inglês nunca tem. Por exemplo, eu falo para você assim, I'll call you later. I'll call you later. Eu te ligo mais tarde. Eu ligo para você mais tarde. É como se essa preposição já tivesse embutida no verbo. Olha outro exemplo. If you can't make it, call us as soon as possible. If you can't make it, se você não conseguir chegar, call us, liga pra gente, nos ligue as soon as possible, assim que possível. Could you call Jane again later, please? Você poderia ligar para Jane novamente mais tarde, por favor? Tá vendo? Call Jane, ligar para Jane. I was about to call him when he arrived. I was about to call him when he arrived. Eu estava quase ligando para ele quando ele chegou. Call the police. Call the police. Liga para a polícia ou chama a polícia. Porque o verbo call você tanto pode usar para ligar, telefonar para alguém, quanto chamar a pessoa. Uma outra situação que os alunos erram muito é quando eles querem falar que depende de alguma coisa. Porque em português a gente fala depende de, a gente usa a preposição de. Só que em inglês você não pode usar of, que seria a tradução direta de. Você tem que usar depend on. Então, a combinação correta aqui do depend vai ser com on. É só você imaginar que para cada verbo, para você ligar na próxima palavra, você precisa de um parafuso, tem que ser o parafuso certo, nem sempre é o mesmo entre o português e o inglês. Então, no caso aqui, em português,
a gente usa o parafuso de, né? Depende de. Em inglês vai ser um outro parafuso, vai ser o parafuso on, então é depend on. Então se você quer falar, por exemplo, depende do dia. Ah, vamos na festa? Ah, depende do dia. It depends on the day. It depends on the day. Quanto tempo a gente demora para chegar no aeroporto? Aí eu falo, it depends on the traffic. It depends on the traffic. Depende do trânsito. Aí eu estou conversando com você e você está querendo desistir do projeto, eu falo, no, we depend on you. We depend on you. Nós dependemos de você. Ou você me pergunta uma palavra, o que significa essa palavra? Aí eu falo, it depends on the context. It depends on the context. Depende do contexto. She still depends on her parents. She still depends on her parents. Ela ainda depende dos pais. Tem mais duas situações para mostrar para vocês, mas olha só, se você está gostando do vídeo, já deixa o seu like aí, muito importante pra gente. E se você chegou agora aqui no canal, não está inscrito, já aproveita, mete o dedão aí no botãozinho inscrever-se, clica lá no sininho também para você ser notificado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Outra coisa que o pessoal confunde muito é quando a pessoa quer falar que está preocupado com alguma coisa. Então, em português, a gente fala preocupado com. Em inglês é worry about. Tá vendo? Então, não é with. Se você falar worry with, não está correto. Então, por exemplo, se você quer falar eu estou preocupado com ela, você tem que dizer I'm worried about her. I'm worried about her. Não se preocupe com isso. Don't worry about it. Don't worry about it. Agora nós temos uma coisa a menos para nos preocupar. E aí? Now we have one less thing to worry about. Now we have one less thing to worry about. Como você falaria assim? Não adianta se preocupar com isso agora. Aí você vai dizer there's no point in worrying about it now. There's no point in worrying about it now. Você não tem que se preocupar mais com ela. E aí, como é que você fala isso? You don't have to worry about her anymore. You don't have to worry about her anymore. Eu estou preocupado com a saúde dele. E aí, como é que você falaria? I'm worried about his health. Então lembra que sempre vai ser worry about. Terceira situação é quando você quer falar perguntar para alguém ou pedir para alguém. Nesse caso, também não tem o para. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira falar assim, ó. Eu vou perguntar para ela. Ou eu vou perguntar a ela. Porque em português você poderia usar as preposições a ou para. Em inglês vai ser simplesmente I will ask her. Tá vendo que não tem nenhum para, não tem nenhuma preposição entre o ask e a pessoa. Lembrando que ask pode ser perguntar e pode ser pedir. Então se você quer falar eu vou pedir para ela, é a mesma coisa. I will ask her. Falando mais naturalmente seria I'll ask her. Agora olha só a confusão. Se eu quero falar assim, eu vou pedir mais dinheiro, então quando você fala que vai pedir algo, alguma coisa, aí tem preposição. Então, por exemplo, eu vou pedir mais dinheiro, vai ser I will ask for more money. Aí tem o for. Então, olha só, quando você quer pedir para alguém, não tem nada, é só ask e a pessoa. Agora, se você vai pedir alguma coisa, aí vai ser ask for. Aí tem a preposição, que em português não tem. Então é o oposto do que a gente faz. A gente usa o para quando é pedir para alguém. Eles usam for quando é pedir alguma coisa. Então seria I will ask for more money. Então você viu que o for, ele tem que vir antes da coisa que você está pedindo. É a ligação que existe entre o verbo e a coisa que você quer pedir. Mas será que nunca aparece to depois do ask? Eu já vi frase que tem o to depois do ask. Como será isso? Eu já vou te falar dessa situação, mas deixa eu dar mais alguns exemplos aqui do que eu já falei. Então, se você quisesse falar, pergunta para o professor ou pede para o professor, como é que você falaria? Simplesmente ask the teacher. Ask the teacher. Pergunta para ela o que ela comprou. Ask her what she bought. Ask her what she bought. Não me peça mais dinheiro, hein? Don't ask me for more money. Don't ask me for more money. Agora, olha só. Se eu quisesse falar, eu vou pedir para participar. Aí tem um para aí na nossa frase em português. Em inglês vai ser I will ask to participate. I will ask to participate.
Então, aí tem o to, mas por quê? Porque participar, o verbo no infinitivo em inglês é to participate. Então, tem o to, mas por outro motivo, tá? A mesma coisa aconteceria se eu falasse, eu vou pedir para ele participar. Então, seria I will ask him, tá vendo? Não tem o to participate. Aí tem o to porque faz parte do verbo. Bom, antes de você sair louco daqui por causa dessas preposições, deixa eu fazer algumas considerações importantes. Primeiro, não se estresse muito com isso. Não deixe de falar inglês preocupado em errar uma preposição. Até no dia a dia em português as pessoas erram algumas preposições, então não se estresse com isso. Observa essas diferenças, quando tem, quando não tem, quando é diferente, e aos poucos você vai inserindo aí nas suas conversas em inglês. Não adianta tentar fazer tudo de uma vez, porque não vai dar certo. Então, continua conversando, treinando o seu inglês, vai errando, não tem problema, mas vai aprendendo um pouco de cada vez e vai aos poucos inserindo aí nas suas falas. Então é isso, deixa um comentário aí para eu saber o que vocês acharam desse assunto e a gente se vê na próxima. See you next time.